Olá, gente, como é que vocês estão? Pois é, ontem mais um adolescente invadiu uma escola com o coração cheio de ódio, sem alvo certo, e acabou matando uma professora de 71 anos de idade e ferindo outras professoras e alunos também. Sobre esse assunto, eu ouvi tanta coisa a respeito, ouvi até que o governo de São Paulo agora, depois do acontecido, está querendo colocar policiais dentro das escolas em tempo integral para vigiar e conter a violência. Enfim. Mas eu estava aqui pensando cá com os meus botões, porque essa situação suscita tantos debates, né? Se esse garoto tem pais vivos que moram com ele, essa família deve estar bastante triste com o ocorrido. Triste pelo que o filho fez. O filho que agora está recluso na Fundação Casa. E triste também porque o filho tirou a vida de alguém. Ele tirou uma pessoa do convívio familiar, uma pessoa que também tem família. E essa família agora está devastada, está sofrendo com toda essa situação. E aí, numa das tantas coisas que a gente pode aprender e tirar como lição, afinal de contas, uma pessoa morreu e a gente precisa aprender alguma coisa com isso, né? Eu fiquei pensando na importância da família, na educação e na formação de alguém. Eu não vou falar do adolescente em si, que invadiu a escola e causou uma tragédia tão grande, porque eu não conheço a sua família, não sei como foi a sua criação, mas eu vou falar do meu filho e vou falar do seu, porque o seu você conhece, o meu eu conheço, né? Quando a gente tem um filho, isso é um acontecimento para nós. Os pais, em geral, eles estão assim, extasiados, estão dispostos a fazer tudo pelos filhos. E se for o caso, até dar a própria vida por esse filho tão lindinho que nasceu. Nesse nosso deslumbramento, a nossa visão sobre os nossos filhos pode ficar ofuscada. A gente fica tão encantado com os filhos que a gente tem, que esse amor ele pode se tornar um amor cego, uma confiança cega. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que apesar de amar infinitamente os nossos filhos, e eles precisam desse amor, nossos filhos também precisam ser efetivamente educados, repreendidos, corrigidos, contidos. Tudo isso é amor. A Bíblia nos ensina que todo indivíduo nasce com a semente do pecado, do mal no seu coração. E quando a gente põe um filho no mundo, nós estamos colocando um pecador no mundo. Mais um pecador no mundo, cheio de defeitos, de tendências que precisam ser limadas pela educação familiar, com a ajuda da escola, com a ajuda da igreja. Então, nós precisamos entender que colocar filhos no mundo é só o início de um grande trabalho que vai durar a vida toda. Esse trabalho vai requerer de nós, pais, tempo, disposição, dedicação. Crianças não são inocentes e puras, elas precisam de direcionamento, precisam de amor, mas precisam também de correção, pois elas nascem inclinadas a fazer o que é mal, o que é ruim. Os nossos filhos, o meu e o seu, também erram. Nem sempre os nossos filhos são as vítimas. Às vezes, eles é que provocam o dano em alguém e nós precisamos fazer de tudo para evitar que esse dano ocorra. Mas se acontecer, nós precisamos estar lá para corrigir os nossos filhos. A gente não pode simplesmente deixar passar em branco. Corrigir não significa bater. Não necessariamente. Corrigir é deixar claro para os nossos filhos que um erro foi cometido e que todo erro traz consequências. Se o nosso filho belisca o coleguinha pequenininho lá na escolinha, nós precisamos falar com ele sobre isso. E do nosso jeitinho, na nossa linguagem com ele, apontar que esse tipo de coisa não é legal. E na medida que o nosso filho vai crescendo, a gente vai sofisticando as nossas formas de correção com ele. O que não pode é a gente fingir que nada aconteceu. Nós precisamos dar limite, isso é tão falado, né? Senão, nossos filhos não terão limite, tudo vai ser permitido. Até tirar a vida de uma pessoa, para ele não vai ser nada. Sara, então o filho corrigido na infância não vai errar nunca? É claro que não, ou se fosse assim. Eles são indivíduos, não são máquinas, eles fazem escolhas.
E quando crescerem, vão pegar a educação que a gente deu a eles e vão fazer o que eles quiserem. Porém, você e eu, se nós estivermos perto, corrigindo, amando, educando, repreendendo, apontando os valores de Cristo, orando por nossos filhos, se nós estivermos imbuídos desse trabalho difícil, comprometido, que é criar filhos, as chances de que algo aconteça, elas vão diminuir. Os nossos filhos erram por causa da sua natureza pecaminosa, erram por causa de distúrbios psicológicos, erram por causa de uma criação permissiva, agressiva, equivocada. Eles erram. Nós precisamos admitir isso, parar de viver nesse mundo de Bob, onde tudo é perfeito. Nossos filhos são imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Precisamos nos submeter àquele que é perfeito, o único que desentorta pau que nasce torto, o único que corrige os caminhos, que corrige perfeitamente e ama absurdamente. Esse é Deus. Quando a professora da escola te chamar para conversar sobre o seu filho, escute. Não ponha a culpa na escola imediatamente, escute primeiro, avalie. Pode ser que o seu filho ou o meu é que esteja agindo mal. Larga de orgulho. Admita. Os pais, nós seremos as primeiras vítimas de filhos que são abandonados à sua própria sorte. Então vamos interferir agora, enquanto nós temos tempo. Amar, mas corrigir. Perdoar, mas apontar o erro e as consequências do erro. Apontar Jesus aos nossos filhos. Mostrar que eles precisam receber Jesus no seu coração, se arrepender dos seus pecados, pois a salvação dos pais é dos pais. A salvação dos pais não vai salvar os filhos. Cada um precisa reconhecer seu próprio erro. Depois de tudo isso, ainda pode haver problema, mas você e eu teremos a consciência de que estamos fazendo o que podemos para ajudar os nossos filhos a serem bons cidadãos, que lidam de forma equilibrada com as frustrações, que amam a Jesus e que obedecem a Jesus. Esse é o nosso caminho, é nosso compromisso como pais, para que outras tragédias como essa não voltem a acontecer. Nós precisamos estar perto dos nossos filhos, conhecer os nossos filhos, amar os nossos filhos, conter e repreender os nossos filhos quando necessário. Precisamos ser família, precisamos ser acolhimento, precisamos conhecer os nossos filhos de verdade, saber que eles erram e, se não estão errando, que eles podem errar, mas que nós, como pais, precisamos interferir nessa educação de forma positiva, para que ele possa crescer de forma saudável, fazendo bem a si mesmo e fazendo bem ao próximo. Esse é o nosso desejo e nós precisamos perseguir esse desejo incansavelmente. Em nome de Jesus. Grande abraço para você. Deixa aqui no comentário o que você pensa sobre essa situação lá da Escola de São Paulo e a sua dica para que menos problemas com a criação de filhos aconteça. Porque para mim está claro, toda vez que um adolescente ele pratica algo contra si mesmo ou contra alguém, algo dentro dele não vai bem. Há um desequilíbrio de emoções ali, de constatações, algo não vai bem. E isso tem muita relação com a família, com certeza. Da relação dele com a família, com os seus e, sobretudo, com Deus. E nós precisamos interferir, afinal de contas, nós é que somos os adultos da história. Tá certo? Deixa aqui seu comentário, grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.